Paz de Cristo, guerreiros e guerreiras do Senhor, todos bem? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, temos uma palavra, uma mensagem, um devocional, algo que venha estar edificando a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito. E espero que essa palavra possa edificar a sua vida, possa falar em seus corações, amém? O precioso Espírito Santo possa vir trazendo à luz a palavra que o Senhor tem para se revelar a cada um de nós, amém? E hoje queria estar falando de um homem da qual algo que teve um papel aí muito importante no princípio, E nós hoje, vendo quanto os dias têm sido maus, quanto tem coisas acontecendo, sinais acontecendo, coisas que a Bíblia tem nos alertado, tem nos falado que nos últimos dias haveria de acontecer tantas coisas, e Jesus sempre estava alertando os seus discípulos ali. E hoje trazendo uma palavra que tem me chamado a atenção e tem batido bastante no meu coração, assim, vindo de forma tão latente para estar trazendo isso para nós nos tempos de hoje, que temos visto que está cada vez mais sendo menos pregado sobre isso, porque parece que as pessoas estão perdendo a esperança, estão perdendo aquilo que Deus falou para nós preservarmos, que é a fé, que é a esperança e o amor. E o princípio delas, o primordial delas, o maior de todos delas, que é o amor. E nos últimos dias temos visto o amor de muitos se esfriando, E pegando no contexto de Gênesis, ali no princípio, no início, ali no capítulo 6, Deus vem e fala com Noé. Isso diante de um contexto que a humanidade ali, Deus estava vendo tamanha iniquidade que todos estavam fazendo, Tamanha maldade estava sobre a criação de Deus, os filhos de Deus, os filhos de Deus, os filhos dos homens, todos ali se levando uma inclinação para a maldade, se fazendo cada vez mais ali a iniquidade aumentar, a perversidade, a promiscuidade, tudo que era de mal estava sobre a humanidade. E Deus encontrou no meio desse povo que estava ali depravado um homem justo. Esse homem era Noé. E Deus havia dado uma missão para Noé, de estar pregando, de estar construindo a arca. E ali a gente entende o principal propósito de Deus para que Noé estivesse construindo essa arca. E acredito que levou um tempo para que Noé pudesse estar recebendo essa direção. E eu acredito que ele foi muito obediente ao Senhor, diante de todo um contexto, diante de todas as direções, de tudo aquilo que estava ali acontecendo, As pessoas poderiam estar chamando ele de louco, porque no tempo da qual ele estava construindo essa arca não havia chuva, Então, imagine. E ele foi obediente, começou a pregar madeira por madeira, Começou ali a construir conforme Deus estava ordenando ele, que cobrisse com betume do lado de dentro, do lado de fora, que fizesse três ali, locais que pudesse estar colocando separado cada animal, cada pessoa ali, cada situação que fosse ali, para que Noé viesse estar fazendo mediante a toda a circunstância que viria, que era o dilúvio. E ali Noé estava sendo obediente. E hoje nós temos vivido esses tempos, como a própria palavra nos fala, Jesus nos fala e fala para os seus discípulos ali, que assim como Noé estava ali sendo obediente ao Senhor, e assim como o povo estava perdido, estava ali se levando pela maldade, quando o dilúvio veio, Noé estava na arca junto de sua família. E em Gênesis 6, versículo 18 e 19, Deus fala para Noé: contigo farei uma aliança, entrará na arca tu e teus filhos, de tudo que viver, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca, para que as conservar-se vivos, os animais e toda a família dele, que eles pudessem estar conservados, que eles pudessem estar protegidos e guardados. E nós temos vivido tempos da qual a igreja, a gente traz algo simbolizando isso, a arca, a igreja. Hoje nós como igreja, nós como povo de Deus, como aqueles que têm que estar obedientes, estar preservando a fé, o amor,
né, e também guardando a esperança, nós devemos estar entendendo que nós devemos preservar o nosso amor por Deus, a obediência, o amor pela obra de Deus, o amor pelas vidas que Deus, né, coloca sobre nós para nós aprendermos a amar, para nós aprendermos a cuidar. E Deus havia dado essa direção para Noé. Imagine, né, as pessoas tiveram a oportunidade de ver Noé construindo a arca e se arrependerem e de buscarem, né, ser transformados, de buscarem inclinar seus corações para Deus, porque Deus desde o princípio havia dado uma direção ao povo. Porém, né, a gente vê que o mundo sempre se declinava para o mal. Então ali a gente viu a depravação, né, da humanidade. Deus viu como justiça vir o dilúvio. E assim como quando Noé, né, terminou de construir a arca e entrou na arca com sua família e com todas as espécies, né, sendo macho e fêmea, 2 de cada uma espécie, ali veio o dilúvio. Tamanho foi, né, a onda violenta de águas que começou a inundar o mundo. E ali em Mateus capítulo 24, versículo ali 37, começa dizendo, né, Jesus está falando ali para os seus discípulos, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, e um será tomado e deixará a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então estamos vivendo esses dias, da qual temos visto homens de Deus falando que a volta de Deus está por vir, que Ele está à porta, está batendo, está esperando aqueles que ouvirem venham abrir para que Ele venha entrar. E isso é a porta do coração, aqueles que já estão com o coração fechado para as coisas de Deus. E também fala de não apenas pessoas que não conhecem Jesus, mas sim pessoas que já tiveram uma longa caminhada nos caminhos, que perderam a esperança, que perderam a fé, que naufragaram na fé, assim como o apóstolo Paulo fala que nós não venhamos naufragar na fé. E temos visto isso, temos visto pessoas perdendo a esperança, perdendo o amor, né? Não crendo mais que existe bondade no ser humano, que existe bondade na humanidade, porque temos visto tantas coisas violentas acontecendo, tantas, né, maldades, quantas coisas que têm causado danos, né, tremendos. E isso é o que nós temos visto, porque o mundo jaz do maligno. Nós devemos entender que a palavra já nos fala isso. Porém, Jesus venceu a morte, Ele venceu o mundo, Ele venceu naquela cruz. E não há mais contra aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, suficiente Senhor e Salvador, não há mais condenação. Porém, por isso que Ele fala, eu estou à porta e bato, se você ouvir e abrir, eu entrarei. O Senhor nunca virá forçando nada, Ele nunca virá forçando nós caminharmos a fazermos aquilo que é a vontade dEle, porque nós entendemos que tudo que Jesus tem para nós é o melhor. E Ele, tudo que é com Deus, tudo é leve, é tranquilo, tudo que é com Deus, nós entendemos que é bom, agradável e perfeito. Porém, Ele espera que nós possamos estar com nossos ouvidos espirituais para ouvir, os nossos olhos para ver aquilo que Ele tem para nós vivermos. E nós temos visto que a palavra de Deus fala que no final de tudo isso, terá pessoas que caminharam com o Senhor, né? Porque quando nós vimos a forma que Ele traz essa mensagem, nós vimos que não é pessoas, né, ímpias, mas sim pessoas que tiveram intimidades com o Senhor. Que ali em Mateus 7, né, capítulo 7, versículo 21 e 22 fala: nem todos que me dizer Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que entrarás nos céus. Então virá muitos que venha falar, não fui eu que profetizei em teu nome, não fui eu que preguei em seu nome, não fui eu que expulsei demônio em seu nome. E ele dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Imagine que dor nós ouvirmos isso. E nós devemos ter esse temor. E é o que nós temos visto, que as pessoas têm perdido o temor em Deus, o temor nas coisas de Deus. E nós, como aqueles que permanecem, que faz a vontade, né, do Pai, que caminham em obediência, assim como Noé foi obediente ali, ele esteve ali dia e noite pregando, né, esteve ali dia e noite cortando madeira, colocando madeira por madeira, construindo, né, partes por parte da arca.
Imagine, ele teve ali, né, a obediência a Deus. A palavra de Deus, né, nos fala que, né, que nós devemos estar ali sendo aqueles que não venham caminhar na roda dos escarnecedores, nem seguir os conselhos dos ímpios, mas antes, né, a nossa devoção esteja na palavra de Deus, né? Nosso anseio esteja na palavra de Deus, assim como o Salmo 1 fala, que venhamos estar meditando de dia e de noite, porque esse que preserva a palavra será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dará o seu fruto e as folhas não murcharão. Então nós devemos entender que nós que somos aqueles que permanecem crendo, guardando a fé, a esperança e o amor, nós devemos entender que Deus é um Deus de aliança e Ele está com aqueles que têm uma aliança com Ele. E se algum de nós perdemos a aliança, quebramos essa aliança, Ele está chamando, venham e reconciliem, que venha que eu venha reconciliar, né? Venha estar reconciliando essa aliança, venha estar restaurando essa aliança, venha haver uma reconciliação, venha haver um liberar de perdão. Talvez nós estejamos com os nossos corações endurecidos, o nosso coração cheio de escamas, que não está mais tendo acesso à presença de Deus. Por quê? Porque nós deixamos o pecado poluir, nós deixamos as feridas poluir, nós deixamos as mágoas, né, poluir, e nós devemos entender que nós devemos liberar isso aos pés da cruz, porque Ele levou sobre si naquela cruz, Ele levou todas as dores, enfermidades, doenças, tristeza, angústia, sofrimento, tudo Ele suportou em nosso lugar naquela cruz. Então a gente deve estar sendo aqueles que venham a ser obedientes, assim como Noé, que Deus falou, eu contigo eu faço uma aliança, e nós não venhamos esperar a porta da arca se fechar para nós cairmos em si, porque se a porta se fechar será tarde, porque a hora que a porta se fechar nós devemos entender que não mais teremos volta, porque o dilúvio virá, ele levará e devastará tudo, e a justiça de Deus, ele vem com a justiça. Nós temos ouvido tantas pregações, Deus é amor, é amor, Ele é amor, com certeza Ele é amor. Tanto é amor que Ele entregou o seu único Filho por amor a nós. Só que nós devemos entender que Ele também é justiça. E assim Ele também viu o seu Filho carregando aquela cruz, sofrendo todas as dores, sofrendo toda a ferida ali, através de chicotadas, através de apunhaladas. Ele sentiu toda a dor do Filho ali naquela cruz. Então nós devemos entender que Ele também é justiça. E Ele está nos alertando, Ele está nos chamando, Ele está falando, Ele está pregando, assim como Noé estava pregando e as pessoas não estavam dando ouvidos para aquilo que Deus já estava sinalizando. Deus está nos falando que Ele está à porta e Ele bate. Porém, Ele só está esperando quem é aqueles que vai ouvir e vai abrir para Ele entrar. Porque ao Ele entrar, Ele sentará à mesa e ceará, né? Então, para estar encerrando aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5 nos fala: E não poupou o mundo antigo, pois preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, meus irmãos, isso, você vê a gravidade disso. Nós devemos entender que nós devemos ser aqueles que guardam, a obediência, que guardam a justiça, que guardam o amor, que guardam a fidelidade em Cristo, em Deus, em Jesus Cristo, aquele que é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Porque quando vier o dilúvio, quando vier a volta do Filho do Homem, não ficará pedra sobre pedras. E o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para nós despertarmos, para nós vivermos coisas grandiosas e poderosas que Ele tem para nós vivermos antes de nós nos perdermos. E o Senhor está chamando cada um daqueles que precisam ouvir a sua voz, porque é necessário que nós venhamos buscar enquanto ainda se pode achar. Amém, irmãos? Essa era a mensagem. Eu queria encerrar com uma oração. Amém? Querido Deus, amado Pai, eu te louvo, te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui sobre cada um de meus irmãos, que a sua mensagem possa ser pregada e que nós possamos ser, Pai, como aqueles que o Senhor tem uma aliança, Pai, que possamos firmar, Pai, a nossa fidelidade, Pai, que nós possamos guardar a nossa fé, a nossa esperança, o amor, Senhor, que nós não venhamos nos esfriar e não venhamos nos apartar da Tua presença, Pai, pois nós clamamos, Pai, eu peço que o Teu precioso Espírito Santo venha sobre cada um de meus irmãos, que o Senhor venha soprando sobre cada íntimo, Pai, dos seus filhos, que eles possam, Pai, estar se inclinando para os Teus caminhos, eles possam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, para que nós venhamos caminhar, Pai, segundo a Tua vontade, pois é aqueles, Pai,
E o Senhor espera, Pai, aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses sim são aqueles que são fiéis, Pai. Então que nós possamos ser conhecidos como aqueles, Pai, como Noé foi, Pai, como aquele que pregava a justiça. Nós clamamos a Ti, Pai, que nós não venhamos ficar para trás, mas sim sejamos aqueles que vêm estar guardando óleo, Pai, para manter as lamparinas acesas, Pai, no nome de Cristo Jesus, que a chama de nosso coração não venha se apagar, que o amor, Pai, não venha se apagar, que o amor não venha se esfriar. Nós clamamos a Ti, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre os Seus filhos, Pai, venha tocando no mais íntimo, Pai, no nome de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, e eu declaro sobre aqueles que estão, Pai, sobre cativeiro, sobre prisão, Pai, emocional, sobre prisão, Pai, da alma. O Senhor venha rompendo fortaleza, dissipando, destroçando, Pai, tudo aquilo que impede os Seus filhos de alcançar, Pai, a misericórdia, de alcançar a Tua graça, o Teu amor, Pai. É assim que eu oro, assim que eu louvo, e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa ter falado em seus corações, que nós possamos estar sensível à voz do Senhor, que Ele está chamando, Ele está ali, esperando a cada um de nós se achegarmos a Ele. Amém? E eu espero que vocês tenham um ótimo dia e Deus abençoe a todos.